O Islã não é misógino, misóginos são os homens. Os homens é que pegam... hoje eu vi uma placa no site feminista islâmico, eu adorei, né? Os homens pegam os hadis, interpretam a sua maneira e acham que as mulheres têm que se submeter àquele hadith, da forma que ele está interpretando. Então a gente tem um problema social que não é um problema da religião, é um problema o machismo, a violência contra a mulher, ela é histórica, ela é situada. Ela não é uma questão de uma religião ou de um contexto cultural. Então, a questão da violência, do crime de honra, da submissão da mulher, isso não tem a ver com o Islã, tem a ver com a questão da mulher que sempre, em qualquer outra sociedade, foi colocada como categoria inferior. Agora, se a gente for olhar para a teoria, para o texto islâmico, então, essa mulher que tem direito ao divórcio, quer dizer, qual é a religião que tem direito ao divórcio? Ontem eu fiz um post, né, sobre questão de sexualidade, né, discutindo que o Papa falou assim, olha, que os casais não têm que ter muito filho. E eu fiquei pensando, bom, os casais católicos não podem ter muito filho, mas o anticoncepcional ele é proibido pela igreja. O anticoncepcional, prevenção de natalidade não é proibido pelo Islã. O prazer não é proibido pelo Islã, ao contrário, quer dizer, a mulher pode pedir o divórcio se o marido não der prazer para ela. Então, a gente tem várias questões dentro do Islã, da própria jurisprudência, da regra, do Alcorão, da Suna, do profeta, que está trazendo elementos de valorização dessa mulher. Agora, o único discurso que eu ainda me incomoda, porque eu me considero uma mulher feminista, essa ideia de pérola, de cuidado, a mulher ela usa o hijab, não porque ela é uma pérola, ela usa porque ela está fazendo aquilo que Deus ordenou. É um decreto divino, não um decreto masculino do marido, do pai, do filho. Ela está cumprindo com a obrigação religiosa dela, né? Porque se a gente for pensar, qual é a obrigação feminina? É o uso do hijab. Ponto. Está lá, está prescrito, né? Quando suas mulheres saírem às ruas, cubram com suas jalabibs. Aí você pode ter N interferências. Ele não está dizendo ali se é preto, se é branco, se o hijab é costurado, se ele é um pano que se joga. Ele está dizendo, cubra-se. Né? Recate, para você recatar os olhares dos outros, né? Então você tem todo um atributo que isso, o que acontece na sociedade árabe, ou sociedade persa, ou sociedade turca, ou qualquer outra sociedade onde tenha homens e mulheres. Os homens não dão a sua interpretação. Só que hoje, o que está acontecendo? As mulheres estão estudando a religião. E estão estudando muito a religião. Hoje você tem escolas, né? Então as mulheres, elas não estão mais aceitando aquele discurso de que ela não pode isso, que ela não pode aquilo, porque a obrigação religiosa dela é com Deus. A relação do muçulmano é uma relação com Deus, não é uma relação com o outro, né? Eu não faço jejum para mostrar para o outro, né? Eu não faço assim orações diárias porque eu tenho que mostrar para minha esposa que eu estou fazendo, para o meu marido que eu estou fazendo. Eu faço porque eu estou fazendo para Deus. Então, quando as mulheres começam a estudar a religião e ver qual é o sentido da religião, ela mesma está quebrando isso. Eu estou usando o hijab não porque eu quero arrumar um marido. Eu estou usando o hijab porque eu acredito que isso é um pedido de Deus. Então, eu acho que essas coisas é o estudo, né? Então, hoje você tem várias muçulmanas acadêmicas, né, que trazem informações de como tem sido essa feminilidade, essa construção. A gente sabe, por exemplo, que o dinheiro que uma mulher ganha, ela não tem por obrigação dar para o marido sustentar uma casa. Né? A gente sabe que ela tem um direito ao pedir o divórcio. A gente sabe, por exemplo, que se a mulher está grávida, esse marido não pode se divorciar dela. Essa criança tem que nascer primeiro, ele tem que registrar, ele tem que dar o sustento para ela, para a criança. Então a gente tem vários elementos dentro do Islã que são regidos a favor da mulher. A gente estava pensando, por exemplo, na questão da herança. A mulher recebe menos, só que o homem, cabe a ele, né, se ele não tem o pai, de manter as irmãs, de manter a mãe dele. Então, a questão da herança, quer dizer, essa mulher vai receber do marido e vai receber da parte do pai. Né? Então, tem vários elementos que as pessoas desconhecem que está previsto na jurisprudência. E por que as mulheres muitas vezes acabam se submetendo a esses maridos machistas, a essa misoginia? Porque não tem conhecimento. Né? Outro dia eu li um comentário de um homem dizendo assim, se existissem mais Hadijas. Eu respondi na hora para ele, se existissem mais profetas Muhammads.
né? Porque era um homem justo com as suas mulheres, né? Que era um homem adequado, né?